Minha ex contratou um detetive para me vigiar. Eu juro que se alguém me contasse, eu não acreditava. Porque, sinceramente, nunca imaginei que minha vida ia virar um episódio de série policial por causa da minha ex. A gente terminou há uns 3 meses, e eu achando que estava tudo superado, que cada um ia seguir seu rumo, sabe? Até porque o término nem foi tão turbulento assim, quer dizer, ela chorou, fez um drama, disse que eu era o amor da vida dela, que eu ia me arrepender, mas, no fundo, achei que ela ia superar. Pois bem, eu estava vivendo minha vida, saindo, conhecendo gente nova, respirando em paz, até que começou um negócio estranho. Primeiro foi na academia. Eu jurava que tinha visto um cara me olhando fixamente, tipo, olhando muito, sabe aquele olhar que te atravessa? Mas beleza, achei que era coincidência. No outro dia, eu estava no mercado, e adivinha? Lá estava ele de novo, fingindo olhar prateleira, mas olhando para mim. Nessa hora, já me acendeu um alerta, mas tentei me convencer que era paranoia. Até que chegou o sábado. Eu combinei de encontrar uns amigos no shopping para resolver umas coisas, lanchar e, quem sabe, ver um filme. Mal cheguei no estacionamento e, sim, ele. O mesmo cara, parado perto dos elevadores, fingindo olhar o celular, mas, toda vez que eu olhava para ele, disfarçava muito mal. Nessa hora eu pensei, ou esse cara é muito esquisito ou tá rolando alguma coisa muito errada aqui. E, meu amigo, eu não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Eu entrei no shopping já meio desconfiado, olhando para trás, tentando não parecer doido, mas, ao mesmo tempo, sentindo que tinha alguma coisa muito errada rolando. Fui andando na moral, fingindo normalidade, mas toda vez que eu olhava para a vitrine, dava aquele jeitinho de ver o reflexo, e adivinha? O homem vinha atrás. Disfarçando péssimo, olhando tudo, mas sempre mantendo uma distância meio calculada, tipo uns 10, 15 metros. Só que aí ele começou a errar na estratégia, porque eu fui na praça de alimentação, sentei com meus amigos, e em menos de 5 minutos, ele sentou 2 mesas atrás. Eu fingia que conversava, mas meu olho estava grudado nele. Só que o auge foi quando eu percebi que ele estava tirando foto. Sim, foto. Ele fingia mexer no celular, mas dava aquelas levantadinhas disfarçadas, aquele cliquezinho bem rápido. E foi nessa hora que eu comecei a entrar em pânico. Porque, na minha cabeça, ou eu estava sendo seguido por algum maluco aleatório ou tinha coisa grande rolando. Aí comecei a pensar: devo dinheiro? Não. Mexi com alguém? Não. Tem alguém querendo me dar um golpe? Não que eu saiba. Até que meu cérebro fez aquele clique: a fulana. Minha ex. E, meu amigo, quando eu pensei isso, parece que tudo fez sentido. Porque, desde que a gente terminou, ela vivia me mandando mensagem passiva-agressiva, tipo, sei que você já tá com outra, um dia a verdade aparece, você acha que eu sou besta, né? E eu sempre ignorei, achei que era só drama. Mas ali, naquele momento, a ficha caiu. Só que, claro, eu precisava confirmar. Então decidi fazer o teste definitivo. Levantei, falei para os meus amigos que ia no banheiro, e comecei a andar por uns corredores mais vazios para ver se ele vinha atrás. E, meu amor, ele veio. E foi ali que eu tive certeza que estava sendo seguido. Eu só não sabia ainda até onde essa história ia parar. Eu não conseguia mais ficar ali, sentado naquela mesa da praça de alimentação, fingindo que estava tudo normal. Meu coração batia acelerado e eu sentia aquele frio na barriga que só aparece quando a gente sabe que algo sério está para acontecer. Aquele homem não era um estranho qualquer. Naquele momento, eu tinha certeza de que ele estava ali para me vigiar. Respirei fundo, peguei coragem e dei um jeito de me levantar sem parecer suspeito. Disse para os meus amigos que precisava ir ao banheiro, mas, na verdade, eu tinha uma missão: descobrir quem ele era e o que queria comigo. Andei pelos corredores mais vazios do shopping, fazendo de conta que estava só dando uma volta, mas com os olhos atentos em tudo, especialmente nele. Não demorou muito e ele veio atrás, sempre mantendo aquela distância, mas sem tirar os olhos de mim. Confesso que a sensação de estar sendo seguido por alguém pago para isso me deixou tenso demais.
Era como se eu tivesse me tornado personagem de um filme de espionagem, só que na vida real e num cenário que, até então, era completamente normal para mim. Decidi encarar. Parei perto de uma das lojas, e quando ele se aproximou, virei para ele e disse firme: Oi, posso te ajudar em alguma coisa? O homem congelou, e o sorriso amarelo que tentou disfarçar não enganou ninguém. Ele tentou enrolar, disse que estava fazendo um trabalho para uma empresa e que não podia revelar muitos detalhes. Na hora, meu radar disparou. Só podia ser um detetive. Perguntei o nome dele, e ele respondeu com um nome estranho, que claramente era falso. Aí, sem papas na língua, mandei a real: se você foi contratado pela minha ex, pode falar que ela tá exagerando e que isso aqui é tudo uma loucura. Ele tentou se esquivar, mudou o assunto, mas percebi que ele estava pisando em um terreno delicado. Fiquei ali, encarando aquele homem, pensando na situação surreal em que eu estava. Será que minha ex andava assim de perto da minha vida? Será que ela sabia onde eu ia estar o tempo todo? A ideia de que alguém estava me espionando, fotografando, me seguindo, tudo isso me deixava em estado de alerta constante. Aquele cara virou o retrato do meu medo e da minha insegurança. Quando me afastei, tentei ligar para minha ex, só para entender o que estava acontecendo, para tentar ao menos esclarecer aquilo. Mas claro, ela não atendeu. Mandei mensagem, perguntando diretamente sobre o tal detetive, e a única resposta que recebi foi uma risada digitada, fria e debochada. Isso só aumentou o meu desespero. Aquele momento foi como o estalo que me disse: o barraco não só existe, como está só começando. Eu sabia que tinha que me preparar para o pior, porque quando alguém contrata um detetive particular para te vigiar, é porque não está satisfeito com as respostas que tem. E eu estava no olho do furacão. A partir dali, minha vida nunca mais seria a mesma. O shopping, que antes era só um lugar qualquer para sair com amigos, virou palco de uma situação que parecia saída de novela, daquelas que a gente só vê na televisão. Mas agora era real, real demais. Depois do encontro tenso com o tal detetive, minha cabeça não parava de girar. Eu precisava entender até onde minha ex estava disposta a ir. Por que seguir uma pessoa no shopping já é uma coisa, mas usar um detetive particular? Isso é coisa de gente que não sabe perder. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção em tudo. Eu ficava paranoico, olhando por cima do ombro, desconfiando de qualquer olhar que não fosse o de um amigo. Era como se minha privacidade tivesse sido completamente invadida. Eu até tentei conversar com ela, mas a resposta era sempre evasiva ou uma provocação barata. Numa dessas, ela soltou uma indireta nas redes sociais, algo tipo: quem não deve não teme, né? E, claro, isso foi pra mim. A cidade inteira parecia estar no meio dessa história, porque gente que nem me conhece vinha me perguntar se eu estava sendo vigiado. Eu tentava manter a calma, mas aquilo mexia demais comigo. Uma noite, quando eu menos esperava, recebi uma mensagem anônima. Era uma foto minha saindo do trabalho, tirada no meio da rua, com um texto: ela tá pagando pra saber onde você tá. Meu estômago virou, e eu sabia que aquilo só podia ter vindo de alguém muito próximo da minha ex ou dela mesma. Comecei a juntar as peças e percebi que ela não só queria me vigiar, mas também queria controlar minha vida, me manter preso a esse jogo doentio que ela inventou. Fiquei pensando: como alguém pode ter tanta obsessão assim? A relação acabou, e ela continuava agindo como se eu fosse propriedade dela. Fui até o shopping de novo, dessa vez com a cabeça fria, e fiquei observando os movimentos. Vi aquele detetive mais algumas vezes, mas percebi que ele não estava mais sozinho. Outro homem apareceu, e eles pareciam coordenar alguma coisa, trocar informações. Minha ex estava claramente empenhada em montar um esquema para monitorar cada passo meu. Aquilo me deu medo, não só pela invasão de privacidade, mas pelo fato de que eu não sabia até onde aquilo poderia ir. E foi nesse clima tenso que eu percebi: não era só uma vingança passageira. Ela estava em uma obsessão que ultrapassava qualquer limite, e eu precisava encontrar uma forma de me proteger antes que a coisa piorasse de vez. Depois de tantas idas e vindas, e de perceber que minha ex estava realmente empenhada em me vigiar, eu sabia que precisava agir rápido. Não dava mais para viver com esse medo constante,
olhando para trás a cada passo que eu dava. A sensação de invasão de privacidade, de ser observado 24 horas por dia, estava começando a afetar minha saúde mental. Comecei a pesquisar o que eu podia fazer legalmente, e descobri que contratar um detetive particular para vigiar alguém sem autorização é crime, mas como provar isso? Minha ex sempre agia nas sombras, com aquele detetive fazendo serviço sujo, então eu precisava de provas. Decidi, então, reunir tudo o que conseguisse: fotos, vídeos, prints de mensagens dela mandando indiretas, até depoimentos de amigos que tinham visto aquele detetive me seguindo. Com tudo isso em mãos, marquei uma conversa com um advogado para saber quais eram meus direitos e o que eu podia fazer para me proteger. Foi aí que veio o choque. O advogado me explicou que, para abrir um processo contra minha ex, eu precisava de provas concretas e, principalmente, que o detetive fosse identificado. Só aí eu poderia entrar com uma ação por invasão de privacidade e até pedir uma medida protetiva. Enquanto isso, continuei sendo discreto. Tirei print de cada vez que eu via o detetive ou qualquer sinal de vigilância. Mas sabe o que foi mais louco? Minha ex, do nada, começou a me mandar mensagens pedindo para conversar de adulto, querendo marcar um encontro. Na hora, desconfiei, mas aceitei, achando que talvez pudesse resolver as coisas e acabar com essa loucura toda. Só que quando nos encontramos, ela estava fria, distante, e não tinha nenhuma intenção de paz. Começou a me acusar de coisas absurdas, de traição, de mentira, e usava aquelas acusações para justificar o que estava fazendo, o detetive, a perseguição, tudo. Parecia uma versão distorcida da realidade que só ela enxergava. Saí dali mais confuso e assustado do que nunca. Aquele momento me deixou claro que eu precisava mesmo era me proteger, porque aquilo não era só uma crise de ex, era uma obsessão perigosa que podia virar algo muito pior. Depois daquela conversa completamente surreal com minha ex, eu saí dali decidido que não dava mais para ignorar. Aquilo tinha ultrapassado qualquer limite do aceitável. Não era mais só uma questão de desconforto, era questão de segurança. Voltei a procurar o advogado e expliquei que ela tinha, sim, admitido de forma indireta que estava me vigiando, que tinha contratado um detetive e que achava tudo aquilo super justificável porque, na cabeça dela, eu era um mentiroso, traidor e Deus sabe mais o que. O advogado me orientou a ir direto na delegacia e abrir um boletim de ocorrência por perseguição, ameaça e invasão de privacidade. E foi exatamente o que eu fiz. Cheguei na delegacia com todas as provas em mãos, prints de mensagens, fotos dos caras me seguindo, relatos de amigos e até uma gravação do nosso último encontro, que, por sinal, foi a cereja do bolo. Na gravação, dava para ouvir claramente ela dizendo que sabia de tudo porque não era besta e tinha seus meios. Quando o policial ouviu aquilo, na hora me olhou e disse: "Isso aqui não é só ciúme, não. Isso aqui é crime, meu amigo." E foi aí que eu senti o peso da situação. Até então, por mais absurdo que fosse, eu tentava levar na brincadeira, no choque, no deboche. Mas agora era oficial, aquilo tinha virado caso de polícia. A partir desse momento, minha ex foi intimada a prestar esclarecimentos. E se você acha que ela ficou com vergonha, ficou nada. Chegou lá toda soberba, dizendo que tinha feito aquilo porque tinha motivos, que estava sendo enganada e que mulher nenhuma merece passar pelo que ela passou. Só que, meu amor, nem a própria versão dela se sustentava. Ela não tinha prova de absolutamente nada do que me acusava. Era tudo fruto da cabeça dela, da paranoia, da obsessão. E foi nesse barraco, dentro da própria delegacia, que eu descobri que ela não só contratou um detetive para me seguir, como também tentava acessar minhas redes sociais, invadir meus e-mails e tinha, sim, uma rede de gente que passava informações sobre mim, amigos dela, conhecidos, até vizinhos que ela aliciou para saber dos meus passos. Quando o delegado ouviu tudo aquilo, soltou um: "Isso aqui já tá beirando stalking profissional." E foi assim que, do nada, uma história que parecia só mais um término conturbado virou literalmente caso de polícia. Eu saí dali com uma medida protetiva em andamento e, pela primeira vez em semanas, consegui respirar um pouco mais aliviado. Mas, no fundo, eu sabia, aquilo ainda não tinha acabado. Depois daquele dia na delegacia, eu achei que as coisas iam acalmar.
A medida protetiva foi deferida, ela foi oficialmente proibida de se aproximar de mim, de entrar em contato, de mandar terceiros me vigiarem ou me perseguirem. Só que, olha, quem acha que obsessão acaba com papel de juiz, tá bem enganado. Nos primeiros dias, até parecia que tudo tinha voltado ao normal. Eu conseguia sair de casa sem olhar por cima do ombro, não via mais aquele detetive me seguindo, e até o pessoal do meu prédio comentou que ela parou de dar aquelas voltas casuais pela rua. Mas, como tudo na minha vida tinha virado um roteiro de série policial, não demorou muito para aparecer mais uma surpresa. Recebi uma mensagem de um número desconhecido. Quando abri, era uma foto minha saindo do supermercado. Na hora, meu sangue gelou. A diferença? A foto não tinha sido tirada por um detetive, e sim por alguém claramente amador, porque dava para ver o reflexo da pessoa na vitrine. Comecei a desconfiar que ela estava tentando burlar a medida protetiva usando outras pessoas. Investiguei um pouco e descobri que ela tinha criado perfis fakes nas redes sociais, daqueles bem mal feitos, tipo Ana Silva 12345, para me seguir, ver meus stories, saber onde eu estava. Inclusive, alguns desses perfis ficavam reagindo às minhas postagens, tipo dando risadinha, mandando indireta, como se eu não soubesse exatamente quem estava por trás. Voltei na delegacia, informei tudo, e aí, meu amor, foi a gota d'água. Ela foi chamada novamente, e dessa vez a coisa ficou séria. O delegado deixou claro que, se ela continuasse, ia responder por desobediência de ordem judicial, stalking e até por dano moral, porque aquilo já estava me causando prejuízo psicológico. E foi só nesse ponto que ela parece ter acordado para a realidade. A ficha caiu. Ela chorou, pediu desculpa, disse que estava passando por um momento difícil, que misturou carência com raiva, que se perdeu no meio das próprias emoções, aquele velho papo que quem faz besteira sempre arruma quando percebe que vai dar ruim para valer. No fim das contas, ela teve que assinar um acordo judicial se comprometendo a não chegar perto de mim, apagar qualquer conteúdo sobre mim nas redes, excluir os perfis fakes e se submeter a acompanhamento psicológico. E, sinceramente, eu espero que ela tenha seguido, porque o trauma que isso me deixou não foi pequeno, não. Hoje em dia, eu até consigo rir da situação, mas, na época, foi pesado. Nunca imaginei que um simples término pudesse virar uma novela da vida real, cheia de barraco, perseguição, detetive, polícia e audiência no fórum. Se tem uma coisa que eu aprendi no meio de tudo isso é que a gente nunca conhece alguém de verdade até o dia que decide ir embora. É nesse dia que a máscara cai, que a pessoa mostra quem ela realmente é. E olha, eu vi. Eu vi direitinho. Se inscreve e ativa o sininho para mais.